Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Gilda Silva. Estou gravando esse vídeo para o meu canal no Instagram, Ufologia Santo Tomé. Fazia um tempinho que eu não gravava vídeos para o meu canal e agora estou voltando, né, trazer material, por muita gente me perguntar, por pessoas curiosas que me perguntam. Então eu vou começar a gravar uma série de programas conversando sobre a minha visão, sobre os aspectos da ufologia dentro da cidade, as curiosidades, as experiências que as pessoas viveram, que têm vivido aqui na cidade. Então, eu vou trazer um pouquinho, né, a cada semana, desse olhar, inclusive alguns olhares meus, das minhas próprias pesquisas, sobre algumas teorias, alguns olhares, né, dos aspectos da ufologia aqui da cidade, né. A partir de hoje, então, eu vou trazer sobre a civilização suméria e sobre os fenícios. São aspectos das minhas pesquisas, dos meus olhares. Então, eu juntei muita coisa e trouxe uma teoria, né, que eu vou apontar aqui para frente nesse canal. Então, vamos lá. Vamos começar pelos sumérios, né? Os sumérios, a gente já viu muita coisa dentro dos livros de história, inclusive em outros canais, quando as pessoas falam de arqueologia, sobre pesquisa. Então, a gente sabe que os sumérios, eles foram uma civilizações muito avançada para a época, né? Que tinham muito conhecimentos, e conhecimentos esses que a gente não conseguia entender de onde que vieram, né? Mas existem teorias, né? Inclusive há um cientista, pesquisador chamado Zachary Sitchin, né? Que trouxe algumas olhares, pensamentos sobre as possíveis, né, influências de seres de fora do planeta, os seres chamados Anunnakis, que queria dizer, que quis dizer os seres que vieram do céu, o Deus que veio do céu, mais ou menos essa tradução. Bom, aí os sumérios, né, trouxeram bastante avanço para aquela região. Inclusive foram eles que foram os primeiros a usar a escrita, como a gente começou, né, nos meios da Mesopotâmia, no Oriente Médio ali, e ali os países vizinhos começaram a adotar também a escrita cuneiforme, e com o tempo foram adotando também a vogal. Mas esses detalhes, né, se a gente for entender, eles trouxeram muito mais conhecimento na área da astronomia, da matemática. Então, eles eram uma civilização assim avançadas para toda aquela região ali da época. Bom, aí existe uma linha que diz que os sumérios receberam os Anunnakis, né, os deuses que vieram do céu, a tradução, e os Anunnakis foram responsáveis por estar introduzindo esse conhecimento específico, né, que trouxe esse avanço, né, naquela época, 3.000 a.C., para aquela região. E a gente sabe ali que os sumérios, eles habitavam ali aquela região do Iraque, hoje a gente conhece como Iraque, Síria, e os fenícios também, provenientes daquela região ali, da Síria, um pouquinho mais para cima. Segundo assim meu olhar, eu entendo assim que é muito interessante perceber que, embora os sumérios tiveram um auge da civilização em torno de 3.000 a.C., né, os fenícios também, a partir de 2.000 a.C., também começaram a ressurgir com alguns conhecimentos que, na verdade, a gente não sabe muito bem como explicar, né, de onde que veio tanta habilidades específicas. Os fenícios, eles eram exímios viajantes pelo mar, né, construindo embarcações poderosas para a época, e eles conseguiam, assim, navegar por vários lugares, dentro do comércio, ali no Golfo do Pérsico, no Mediterrâneo, e aí eles estavam sempre negociando por ali e saíam um pouco fora, ali, até pela África, Portugal, e subindo toda aquela região
no interesse do comércio, né? Eu vou chegar em Santo Tomé das Letras. É interessante a gente observar, quando a gente está aqui pesquisando a cidade, o nome da cidade ele já tem traz uma perspectiva como o Santo Tomé das Letras, né? Santo Tomé das Letras, por que letras, né? As letras elas são referências às letras que estão em cima da gruta, ali na cidade, né? Que fazem parte do contexto da história, do descobrimento da cidade, né? E quando a gente faz uma busca, tenta trazer referências de outros tipos de letras na antiguidade, a gente percebe que essas letras que estão em cima da Gruta de São Tomé, elas têm muitas similaridades com as letras do alfabeto fenício. Não é difícil a gente perceber que existem bastante coincidência esses desenhos, né, muito, muito parecidos. Então, há uma teoria de que, de fato, essas letras pertencem, né, foram deixadas por algum grupo fenício que já esteve aqui por Santo Tomé das Letras, que habitou essa região. Mas se a gente for considerar que os fenícios, provavelmente, eles vieram também de uma cultura muito próxima ali dos sumérios, a gente começa a se perguntar se não existe também alguma influência dos povos sumérios dentro da trajetória dos fenícios aqui no Brasil, né? Porque aí a gente percebe também que não foi só em Santo Tomé das Letras que eles também estiveram no Nordeste, e também quando se fazem a leitura da Pedra de Ingá, no Nordeste, na Paraíba, percebe também semelhança com o alfabeto cuneiforme dos fenícios, né? E, além disso, há também recentes descobertas, de alguns anos atrás, de que encontraram artefatos, inclusive na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os mergulhadores encontraram ânforas, né? São ânforas funerárias, com desenhos sumérios, inclusive com alguns códigos, algumas escritas, né, sumérias. Mas isso ficou assim num campo do subjetivo, nada comprovado, né? Mas, e também existe uma outra teoria em cima da Pedra da Gávea, que um arquiteto brasileiro traduziu a escrita que está na lateral da Pedra da Gávea, que segundo algumas teorias dizem também que poderia ser uma esfinge, e que essas escritas se referem a Tiro, que foi uma cidade fenícia, né? E se refere ao rei Badesir. Então, são situações que a gente percebe dentro do Brasil e que identificam, de fato, possíveis trânsito dos sumérios em vários locais, né? Inclusive aqui em Santo Tomé das Letras. São teorias, são suposições, mas a gente encontra bastante amparo, né, nessas teorias, né? Agora a gente fica na pergunta, né, se foram aspectos específicos, né, pontos específicos, assim, no acaso, ou se de fato houve um trânsito maior dessa civilização aqui dentro de Santo Tomé das Letras, né, dessa região aqui de Minas Gerais. Aí a gente percebe que existem todos os trâmites do tráfico aqui na cidade, nessa região aqui que tem muito minério. E aí, será que os fenícios já não buscavam aqui o minério para transportar e levar para as regiões, para o comércio deles? Né? É uma pergunta. Uma outra pergunta será que os sumérios também já não frequentavam essa região? Porque, segundo teorias que a gente encontra nos livros de Zachary Sitchin, ele fala bastante sobre os Anunnakis, são seres que vieram dos céus, que eles chegaram em busca de ouro, que eles tinham interesse em buscar o ouro dentro do planeta Terra,
para levar para o planeta deles, que o planeta deles estava com algum tipo de problema e eles necessitavam muito do ouro. Onde existe ouro? Onde existia ouro em abundância para se levar daqui, né? Na minha teoria, eu entendo que os sumérios tiveram trânsito, sim, muito antes, né, dessa coisa da descoberta do Brasil pelos portugueses, né? E que eles, de fato, transitavam já por aqui, inclusive nessas regiões aqui de muito minério aqui em Minas Gerais. E por que não? Por que não essas vias que a gente conhece como estrada real já não eram um trânsito fácil para o mar, no Rio de Janeiro, para levar, já naquela época, o ouro aqui, né, da nossa região aqui de Minas Gerais? Porque a gente conhece, né, que toda a história do Brasil que envolve, né, as conquistas, sempre foi em busca dos minérios, né, das pedras preciosas, sempre teve esse teor. Por que não os sumérios também já não tiveram por aqui, já não habitaram essa região, já não passaram por aqui e já não deixaram alguns resquícios das suas estadias, né, dentro do nosso território? São teorias, né? Eu não estou aqui dizendo que afirmando nada. Estou apenas dizendo que pode ser, é possível, né? Mas em um outro contraponto, eu diria, quando a gente estuda um pouquinho sobre a história da fundação da cidade, né? E da história do escravo Antão, que muita gente já conhece, mas que um dia eu vou voltar a contar ela aqui, com outro olhar, com outro aspecto de forma de entendimento. Mas, assim, diziam-se que o personagem que esteve dentro da cidade, que foi visto pelo escravo Antão como uma entidade, seria chamado Sumé. Foi a primeira forma em que chamaram esse personagem. Ele não foi chamado de Santo Tomé logo de cara. Ele foi chamado de Sumé, né? Sumé. A gente começa a perceber que Sumé poderia ser sumério, poderia ser algo parecido como sumério, uma entidade suméria. Eu não estou afirmando nada, estou apenas dizendo que pode ser. E por que não? Não é? Mas assim, eu estou trazendo esse aspectos entre Sumério e povos fenícios, as suas passagens por aqui ou não, suposição ou não. O fato é que os índios caiapós que viviam por aqui não seriam responsáveis por essas escritas que estão lá na gruta na cidade. E também não seriam eles capazes, não capazes, mas responsáveis, né, em estar deixando marcas em outros lugares aqui da cidade, em outros aspectos da cidade, em que a gente percebe que existe inscrição rupestre, pelo menos 10 sítios arqueológicos rupestres nas pedras da cidade, demarcando aspectos específicos da história e das eras dentro do planeta. Não é? Se a gente for a fundo, um pouco mais, buscar mais sobre esse assunto, a gente começa a perceber que tem muito mais sobre Santo Tomé das Letras do que a gente pode imaginar. Até a próxima.